E agora vamos falar então dos brasileiros que estão exilados aí na Argentina. Você disse que conseguiu conversar com alguns deles. Como é que está a situação, Gerson? Pois é, ontem eu dediquei o meu domingo, posso dizer para você que integralmente, a localizar alguns brasileiros que estão exilados aqui na Argentina. E exilados, porém, solicitando asilo. Então, eles são exilados do Brasil e são asilados aqui na Argentina. E esse jogo de palavras não é fortuito. Eu faço esse jogo de palavras para explicar o seguinte. Nós temos hoje 5 brasileiros que estão presos aqui na Argentina e que são asilados, ou seja, eles pediram o asilo político e apesar de terem pedido o asilo político, eu faço questão até de falar os nomes deles aqui para que as pessoas saibam e tenham consciência, há uma mulher que é a Ana Paula de Souza, que está presa aqui em Buenos Aires, e há 4 homens. Nós temos o Joelton Guzmão de Oliveira, que ontem eu almocei com a família, o Rodrigo de Freitas Moro, que ontem também eu conversei sobre a situação que ele está preso junto com o Joelton, temos o Wellington Luiz Firmino e o Joel Borges Correia. Qual é a situação desses 5 brasileiros que estão presos agora aqui na Argentina? Todos eles entraram legalmente aqui, ou seja, se apresentaram nas autoridades, ao entrar eles entraram legalmente, ou seja, passaram pelo controle de fronteira e foram às autoridades e se apresentaram e solicitaram o asilo político. Todos eles receberam o que se chama aqui de uma precária ou um asilo temporário até que os casos sejam julgados. Muito bem, todos estão amparados, os casos serão julgados com o tempo da justiça. Porém, o governo brasileiro, não satisfeito, o ministro Alexandre de Moraes pressiona ali, já que houve aquela troca do Lewandowski com o Flávio Dino, então o Flávio Dino vai para o STF, o Lewandowski vai para o Ministério da Justiça e eles continuam trabalhando e operando juntos e pressionam o governo argentino fazendo uma solicitação de extradição. Bom, alguns juízes aqui na Argentina receberam essa informação que havia um pedido de extradição de brasileiros condenados, ou seja, são aqueles que já receberam condenações nesses julgamentos do STF. Tudo bem. O que diz a legislação? Bom, nesse caso, você pode deter essas pessoas e elas podem cumprir a pena aqui ou vai cumprir no Brasil, porém, todas essas pessoas já solicitaram o asilo político exatamente porque os crimes que elas estão sendo condenadas no Brasil são crimes eminentemente políticos. E não tem dúvida, elas não estão sendo condenadas por assassinatos, por atos de terrorismo, por terem matado ou roubado. Não, elas estão sendo acusadas de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso, Paulo, não se enquadra em nada, nenhuma das legislações de extradição aqui na Argentina. Então, na verdade, os brasileiros estão numa situação dramática, eu estive com eles, estavam já aqui trabalhando, os filhos matriculados em escola, reiniciando a vida, já que todos os bens foram cassados, foram bloqueados no Brasil, alguns que inclusive recebiam aposentadoria, a aposentadoria foi bloqueada, os que tinham bens, todos os bens foram bloqueados, contas bancárias, ou seja, não bastava somente perseguir, tinha que torturar essas famílias. E todas estavam ainda com as medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, não podiam falar nas redes sociais. Então eles tomaram a decisão de vir para a Argentina para tentar reiniciar a vida, enquanto a situação política não se resolve. Porque é óbvio que o julgamento deles não foi um julgamento jurídico que foi feito fora do local adequado, ou seja, não estava na instância adequada, sem direito a recurso, sem direito à defesa. Ou seja, eles não tinham outra opção, já que o julgamento é político, eles vão aguardar com asilo político até que a situação do Brasil se modifique, uma anistia seja votada e coisas assim. Então foi um dia assim muito duro, posso dizer para você, que eu vi crianças, havia ali brasileiros de pelo menos uns 7, 8 estados, eu me lembro ali, pessoal de São Paulo, de Rondônia, de Minas Gerais, de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul, de Cuiabá, de Mato Grosso, Bahia, um monte de família de um monte de lugares do Brasil e todas as pessoas, Paulo, você ficaria perplexo,
todos de famílias organizadas, trabalhadores, pessoas que lutavam, não tinha ninguém rico ali, todo mundo ali lutava com dificuldade no Brasil, e aqui eles estavam vendendo caldo de cana, estavam se virando, montando quiosque para poder sobreviver, e agora tiveram que parar todos os negócios, estão todos dentro de casa com receio da justiça argentina vir atrás deles. Então, essa perseguição, Paulo, eu posso dizer que é imoral e é injusta, mas, acima de tudo, é perversa, porque esses brasileiros que estão aqui tentando fugir da perseguição política agora estão sendo alcançados. Mas eu prometi para eles e eu prometo para você e para a nossa audiência, estarei na quarta-feira no CIPEC. E no CIPEC estarão vários políticos argentinos, inclusive brasileiros. Eu encontrarei também uma delegação brasileira e falarei com Eduardo Bolsonaro e com tantos outros que estarão lá. Há o pessoal que está vindo da Rádio Auriverde. Amanhã eu farei um programa, inclusive na parte da manhã, com o Pitoli na Auriverde. Faremos a cobertura e eu vou pedir para você para eu entrar direto lá do CIPEC, também no Mundial Telenotícias, na quarta-feira, mudando o meu dia um pouquinho. Mas nós vamos fazer uma cobertura, Paulo, e vamos levar para o CIPEC essa questão. Os argentinos estão celebrando o seu novo presidente, o seu novo governo. Mas nós, brasileiros, infelizmente, temos muito que chorar ainda em relação a essas famílias que estão sofrendo aqui, Paulo.